Olá, meus amados, estamos de volta aqui através do canal Denis e Lucélia. Queremos, desta feita, estudarmos um pouco a Palavra de Deus na lição de Escola Bíblica Dominical. A lição a qual estudamos já essa semana e transmitimos também na escola. E o título da lição tem como tema Dons de Poder. E nesta lição a gente aprenderemos acerca da fé, acerca do dom da fé, acerca do dom de cura e acerca do dom de maravilha. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas há um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, certo? Aqui a gente vê a importância dos dons, e esses mesmos dons, eles edificam, capacitam a igreja em si, certo? Cada membro da igreja, cada cristão, particularmente, eles serão edificados e juntamente em conjunto a igreja será edificada através desses dons que capacita e dota aos cristãos de habilidade e poder para exercer a função a qual foram chamados de propagar, evangelizar e transmitir a palavra do Senhor na terra, para que assim venhamos a ganhar almas para o reino de Deus, certo? Aí aqui, amados, a gente vamos ver primeiro o significado de fé. Quando a Bíblia, ela nos diz lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Não é verdade? Essa é a identificação bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Ou seja, essa fé a qual Hebreus, capítulo de número 11, o verso de número 1, ela nos mostra aqui, é uma fé que ela nos faz confiante em Deus, nos deixa convicto de que Deus é poderoso, de que Deus é capaz, de que Deus, Ele é aquele que pode fazer tudo, que para aqueles que estão na dependência deles, eles estarão seguros. Então, esta fé é aquela fé que nos assegura de que Deus está acima de tudo e de todos e que Ele pode tudo fazer, certo? Então, esta fé ela nos dá certeza, ela nos dá confiança, ela nos faz estar em um fundamento, certo? Algo fundamental, algo que tem base, algo que está firmado, certo, irmãos? Então, a gente vimos aqui que a fé é o firme fundamento, mas quando a gente buscamos um pouco mais, a gente vemos também a entender o significado de fé, certo? Se alguém perguntar
O que é fé? Alguém vai dizer, fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, entendeu? E etc. Mas adianta a gente vemos que a fé também, ela quer dizer uma base sólida, certo? Daquilo que eu espero, ou seja, eu espero algo da parte de Deus e a fé que eu tenho em Deus e a confiança que eu tenho em Deus me faz ficar numa base sólida, ou seja, me dá tanta firmeza que isso seria ou será incapaz de qualquer outra opinião me tirar dessa base. Ou seja, ninguém ou alguém ou algo qualquer irá tirar essa certeza que eu tenho em Deus. Então, esta fé que eu tenho em Deus, ela é como se fosse uma base, um tronco, certo? É como se fosse uma grande montanha de pedra, a qual eu estou ali, alicerçado nela, e nada poderá abalar. Aí adiante diz assim, e mostra que o indivíduo, ele confia inteiramente em Deus e espera dele, certo? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, né? Que se não veem, firme fundamento, como já lemos, né? Firme fundamento. E também aprendemos que além do firme fundamento, também é prova das coisas que se não vê. Eu não vejo, eu não tenho. Mas pela confiança que eu tenho em Deus, através da minha fé, através dessa convicção, através dessa base sólida, eu sei que vai chegar e eu sei o que vai acontecer. Então a fé em si, ela quer dizer o firme fundamento, né, das coisas que se espera. Então eu tenho certeza, eu tenho convicção de que vai chegar, vai acontecer, eu vou ter, eu vou conseguir, certo? E a prova das coisas que se não vê, ou seja, ainda que eu não esteja vendo, eu tenho certeza através dessa fé, dessa convicção que vai chegar. Então, os amados, entendam por aí, a princípio, que fé é o firme fundamento, é uma base sólida, inabalável, ou seja, ninguém tira de mim nem tira de você essa convicção que temos em Deus, essa confiança, entendeu? Que nós temos em Deus. Agora, nós vimos o que é fé, o significado de fé, né? Agora nós vamos compreender também que há outros tipos de fé. A Bíblia fala, e a lição juntamente, que existe também a fé salvífica. Diz assim, né, que a fé salvífica, ela é aquela fé que o indivíduo ele tem, certo? Mas ele vai passar a possuir, a adquirir essa fé através do momento que ele ouve o Evangelho, do momento que ele passou a ouvir a palavra de Deus. Então, a fé salvífica quer dizer a fé que salva, né? Aí diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio de quê? Por de quem? Da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, certo? Aí a gente vemos a expressão que esta fé é a fé que leva o indivíduo a Deus como Salvador, através da proclamação do Evangelho, através do momento que ele passou a ouvir. Quando a Bíblia fala da passagem ali do eunuco, e ele se refere ao profeta ao dizer essa expressão, como é que eu posso entender se não há quem me explique, né? Como ele poderia entender
uma palavra, uma história que ele não conhecia? Como era que ele poderia crer em um relato que ele não ouviu ainda? Então, necessário ela que era e é que ele ouça, ouvisse. Então, quando a gente falamos da fé salvífica, que quer dizer a fé que salva, né? Porque pela fé sois salvo por meio da fé, ou seja, essa fé nos leva a Deus como Salvador através da proclamação do Evangelho, por ouvir a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que assim o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Por lhe faltar o conhecimento, o povo perece. Mas no momento que o povo ouve, eles passam a crer. Como é que alguém vai crer se ele não ouve, né? E como é que alguém vai ouvir se não há alguém para levar a mensagem até ele? Então, essa fé salvífica, ela é adquirida através do momento que o indivíduo, por si só, ele, através do ouvir a palavra, por terceiro, é claro, então ele vai ouvir e vai crer, vai absorver aquela mensagem e crendo ele na mensagem da proclamação do Evangelho, ele vai crer, certo? Alguém vai pregar para ele a Cristo como Senhor e Salvador, como aquele que entregou sua vida lá na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue para nos remir de todos os nossos pecados. Então, ouvindo o indivíduo a mensagem do Evangelho, ele vai passar a crer e através do crer ele vai dar-se a palavra de Deus e vai aceitar Cristo como Salvador. Então, aí passou ele a ter a fé salvífica, ou seja, a fé que salva, a fé que o salvou. Ou seja, quer dizer que através dessa fé ele foi salvo por Cristo Jesus, por intermédio da sua palavra e do seu evangelho. Certo? Então, a princípio, a gente vimos o significado de fé, que é o firme fundamento, né? Que é uma base sólida, que é aonde você está alicerçado, ou seja, você tem certeza, tem convicção, ninguém tira aquilo da sua mente. Dê o que der, haja o que houver. Você tem certeza em Deus e que tudo você pode, certo? E a fé salvífica que a gente passamos a adquirir através do momento que ouvimos o Evangelho e aceitemos o que cremos. Então, a fé que nos salvou, certo, amados? E também, além da fé e da fé salvífica, primeiro, fé, firme fundamento. Segundo, fé salvífica, que é a fé que salva, que é a fé que, por intermédio da pregação do Evangelho, a gente aceitou a Cristo. Essa é a fé salvífica. E agora vimos o dom da fé em terceiro, certo? O dom da fé. E diz assim a palavra, a fé como dom. A fé como dom ela é distinta daquelas que recebemos por ocasião da nossa convenção, que quer dizer, a fé salvífica, ela é distinta dela. Romanos 10 e 17. Aí, adiante de a leitura. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas 5 e 22. Adiante diz a leitura, o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo nos concede. E essa capacidade, amado, a qual o Espírito Santo nos concede, para que a gente venha a realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, ou seja, que está além do natural, que está acima daquilo que a gente possamos imaginar. Esta fé, ela é conhecida como o dom da fé, que é dada pelo Espírito Santo a cada cristão, a cada ser humano que entrega a sua vida a Cristo e resolve viver a sua vida debaixo da graça do Pai
e realizar a sua obra. Então Deus dota ele dessa capacidade sobrenatural, entendeu? Então o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo nos concede para que venhamos a realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja, certo? Então, essas realizações elas vêm acontecer por o Espírito Santo nos conceder dons, capacidade, né, poder sobre o natural para realizarmos coisas também que está sobre o natural. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, para a igreja do Senhor que está na batalha, que está pregando, evangelizando e que está tirando aqueles que se encontram presos no pecado para os trazer para debaixo da graça de Deus, a igreja ela enfrenta muitos obstáculos, certo? E é uma batalha espiritual e a igreja precisa ser dotada de poder. A igreja do Senhor, cada cristão, cada membro que compõe, que forma a igreja de Cristo, eles e a igreja precisam estar capacitados e capacitada, homens e mulheres que faz a obra de Deus, certo? Então o que acontece? Como igreja, que inclui homens e mulheres, entendeu? Jovens e crianças, anciãos, velhos, senhores, tanto faz. O que importa é que a igreja em si é a igreja e a noiva do Senhor, independentemente do sexo que há entre o povo, né? Então, para os homens, para as mulheres, para os jovens, para aqueles que buscam a Deus. Então, a igreja do Senhor, ela precisa desses dons, mas eu, como membro da igreja, como servo de Deus, que estou aqui para realizar a obra do Senhor, que fui chamado para essa incumbência, eu tenho que anseiar, eu tenho que desejar, eu tenho que buscar esses dons, esses talentos e essas capacitações. Até porque se eu não tenho nenhuma fazenda na igreja, se eu não tenho nenhuma incumbência ou ocupação na igreja, porque Deus iria dar-me a mim algo no qual eu não ia exercer a função ou não ia exercitar esse talento que ele me deu. Então, para cada cristão, independentemente da função que ele exerce na igreja, independentemente do que ele faz na igreja, então o que é que vai acontecer? Conforme a função que ele exerce na igreja, então Deus vai dotar ele de uma capacidade para aquela ocasião, para a função a qual ele exerce. Ou seja, se o cristão, ele é aquele cristão que gosta de evangelizar, ele vai enfrentar pessoas perturbadas, endemoniadas, pessoas presas, amarradas pelo pecado, pessoas enfermas, entendeu? Toda sorte de natureza, certo? De pessoas eles irão encontrar. Então, se o indivíduo cristão, ele é um cristão que gosta de evangelizar, então Deus, ele vai dotar ele o quê? De poder, poder sobrenatural para expulsar demônio, para curar os enfermos em nome de Jesus, para realizar a obra do Senhor, para libertar as almas do pecado, certo? E da condenação eterna através do Evangelho. Mas quando a lição ela diz que esse dom ele é para realizar algo sobre o natural, a gente vemos aqui a grande importância dos dons e hoje nos dias atuais a igreja ela necessita muito desses dons, mas por incrível que pareça, na maioria as pessoas não procuram, os cristãos, os evangélicos, eles parecem que esqueceram dessas capacitações as quais Deus ele tem para dar à igreja. A Bíblia diz que isso são dádivas que Deus dá, que quer dizer, Jonatas, que quer dizer dá, certo? Então, Deus está disponível para quem buscar esses dons. Aí hoje se pergunta, por que não há milagres mais na igreja? Por que não se vê um coxo, um paralítico andar? Por que não se vê pessoas expelindo câncer e outra sorte de enfermidade?
Por que não se vê? Por falta dos dons que não são mais manifestados na igreja. Por culpa de quem? Por culpa de nós que não buscamos, certo? Até porque, se na igreja há tantos doentes, claro, precisa-se de dons de cura, certo? Mas, mesmo que não tenha alguém que tenha o dom de curar na igreja, Deus cura, cura, meu irmão, porque Ele é o médico dos médicos. Deus, Ele é aquele que já dotou os médicos da terra para fazer cirurgia e coisas cirúrgicas, entendeu? A ponto de curar e isentar as pessoas de qualquer sorte de enfermidade que esteja dentro da capacidade humana, certo? Isso também é um dom que Deus deu aos médicos, isso é dádiva de Deus, são presentes, coisas maravilhosas. Mas sem precisar usar bisturi, materiais, ferramentas cirúrgicas, certo? É necessário que a igreja busque dons para curar enfermos, para expulsar demônios, para fazer milagres, coisas espantosas, entendeu? Maravilha. Deus, ele está apto a fazer isso, mas que a igreja busque esses dons, porque Deus está para dar a cada um. Então, primeiro nós vimos que o que é fé? Fé que quer dizer firme, base sólida, aquilo que eu espero que vai acontecer, certo? Porque eu confio em Deus, eu tenho inteiramente confiança em Deus, é uma base sólida. Então, firme, fundamento das coisas que se não vê, certo? Ainda que eu não esteja vendo, mas eu sei que vai acontecer. E a fé salvífica, que ela é adquirida através da proclamação do Evangelho. O indivíduo ouviu, creu, aceitou a Cristo, então essa passou a ser a fé salvífica, a fé que salva, que salvou a vida dele, que salvou as nossas vidas, nos tirou do pecado e nos trouxe para a casa do Senhor. E o dom da fé, que também é conhecido, em terceiro lugar, como o dom da realização, né? Através desse dom, o cristão, ele terá habilidade sobre o natural, né? Dele impor suas mãos e realizar coisas grandes por a permissão e a presença de Deus, certo? Então, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, isso foi só um resumo da lição, certo? Que nós aprendemos agora. Então, quero dizer aos irmãos que a lição ela está recheada de ensinamento, mas aqui pegamos só um trechinho para entendermos um pouco de fé. Então, fé, que quer dizer o firme fundamento, a fé em si, firme fundamento, a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero, certo? E a fé salvífica, que é aquela fé que nos salvou, que através do ouvir o Evangelho, no momento que eu ouvi o Evangelho, eu criei, aceitei. Então ela passou a ser a fé salvífica. E o dom da fé, que o cristão passa a tê-la, independentemente do seu buscar a Deus, do seu querer, do seu pedir, do seu anseiar ou desejar. Buscou a Deus, pediu, insistiu, Deus concedeu. Agora eu digo aos irmãos que quando você fizer isso, pedir a Deus dons para realizar milagre, para realizar maravilha sobre a terra, na vida das pessoas, cuidado para você não ser idolatrado, porque no momento que Deus, através da tua vida, realizar algum milagre, alguém vai te idolatrar, alguém vai querer colocar coroa em você, e saiba que isso não vem de você, não é de você, é dom de Deus, é presente de Deus. E aquilo que Deus nos dá não é para a gente nos gloriar, é para a glória de Deus. Se você tem, e se você for pedir a partir de então, e você receber, saiba zelar, seja discreto, seja sábio, seja prudente, certo? É de Deus, nada é teu. Não aceite glória de ninguém, não aceite glória do homem, certo? As pessoas que geralmente têm esses dons, elas tornam por parte das pessoas ser um pouco abusivo, até porque as pessoas procuram exceder os seus limites e não deixa essas pessoas em paz, sabe? Não deixa elas em paz, fazendo delas deuses, ídolos. Então é isso que você tem que vigiar.
tenha, mas peça muita graça a Deus e seja muito vigilante, certo? Porque as pessoas hoje, nos dias atuais, andam muito à procura de milagre, mas esquece de orar. E que se ela é cristã, ela também pode ter. Se ela serve a Deus, ela também pode orar e pedir a Deus, certo? Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Voltaremos em breve, em nome do Senhor.